Pronto. Pronto, minha irmã. Pode falar. Bom, quem não me conhece, eu me chamo Bárbara. Sou aqui de Feira de Santana, da congregação do Feira 10, que está sob a liderança do presbítero Wilson e da sua esposa Rosenilda. Participo da igreja, eu já ocupei alguns cargos, né, na EBD, na UAF e no patrimônio. Mas a parte, para mim, essa parte aí de pregação, eu acho um pouco difícil, né? Porque é algo assim que a gente precisa se empenhar bastante, né? Mas com a aula aqui que o professor está dando, eu creio que estou me sentindo mais segura para participar. Então, o que vamos falar, o que eu vou falar hoje do sermão, no sermão, está no texto de Mateus 21, de 28 a 31. Essa é sobre a parábola dos dois filhos. Essa parábola, o objetivo dela é despertar o cristão para que se arrependa e viva em obediência ao que Deus tem direcionado. Vamos estar fazendo a leitura da a parábola dos dois filhos. Os irmãos estejam aí acompanhando. Parábola dos dois filhos. O que acham disto? Jesus falando, né? Um homem que tinha dois filhos. Disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então, o pai disse ao outro filho: Vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois obedeceu o pai? Eles responderam: Primeiro. Aqui está falando. Então, o título desse texto é O Chamado do Pai. O tema: O reino de Deus é para todos que se arrependem. Obedece Cristo. Jesus cita a parábola de um pai que tinha dois filhos. Chama o mais velho e fala: Vá trabalhar no vinhedo hoje. Ele responde. Ele responde precipitadamente e diz: Não. Mas caiu em si, mudou de ideia e foi, obedecendo a ordem do pai. A ordem do pai. O outro fingiu que obedecia e disse: Eu vou, mas não foi. Aqui fala de filhos que tomam decisões diferentes. Vemos um pai que fala de modo igual aos dois filhos. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala de igual modo a todos. É preciso estar atento para ouvir. O filho mais velho muda de ideia e vai. Obediência e arrependimento são atitudes que agradam a Deus e nos livra de viver debaixo do jugo do pecado, sendo aprisionado nas armadilhas do inimigo. O outro filho fingiu que iria e não foi. A Deus ninguém engana. Ele nos conhece. Sabe o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Todo aquele que tenta enganar a Deus sofrerá as consequências.
O Senhor determina o tempo. Quando o Senhor fala para ir trabalhar na vinha, ele diz: vá hoje. Então, aqui ele está determinando o tempo. Existem filhos que são chamados, mas dizem não. Hoje não, ainda não. Ainda não é o momento. Vai deixando para depois. Tem um louvor que diz, né? O amanhã não cabe a nós. Por isso o Pai fala, é hoje. Conclusão. Esta parábola nos desperta sobre o chamado do Senhor. Quando o pai fala com os filhos, vá trabalhar no vinhedo hoje, o Senhor quer que façamos a nossa parte. Não basta confessarmos e aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É preciso obedecer e crer. O Senhor nos chama para colocar a mão no arado. Recebemos o chamado, que possamos seguir o exemplo do filho mais velho, nos arrepender e seguir em obediência ao Pai, porque disso o Senhor se agrada. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Amém? No versículo 32 também, né? Jesus fala que os publicanos e as prostitutas entrarão no reino de Deus antes dos chefes religiosos e anciãos, porque mesmo tendo sido chamados por João Batista a se arrependerem, eles não se arrependeram e não creram. A fé deve ser acompanhada de ação e obediência, e que mesmo aqueles que inicialmente parecem não responder, podem ser chamados por Deus e mostrar arrependimento e mudança de comportamento. Enquanto aqueles que parecem ter uma resposta positiva podem não cumprir a promessa. Então, essa parábola nos fala que nós devemos obedecer, né? Obedecer o chamado do Senhor e que nós somos chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja e não se prontifica a fazer o trabalho, aquilo que vem, aquilo que está proposto para fazer. E que o Senhor nos chamou para pregar a palavra, para visitar os órfãos e doentes e fazer aquilo que o Senhor fazia aqui quando esteve aqui junto com seus discípulos. Então, que nós possamos seguir o exemplo, né, do Senhor Jesus. Essa é a minha... Esse é a minha participação e eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Amém, minha irmã. Deus te abençoe. Amém. Palavra necessária para os nossos dias, né? Palavra oportuna. A gente lembrar aí um pouquinho do contexto, né? Jesus, ele entra em Jerusalém, ele está aqui praticamente na última semana dele, né? Assim, do ministério, né? Terreno dele. E é muito interessante. Eu fico imaginando a coragem, né? A coragem de Jesus de falar isso aqui, porque os religiosos que estavam ali presentes, eles devem ter ficado chocados com o que Jesus está dizendo, né? Porque ele está se referindo aqui diretamente aos religiosos, né? Vocês são o primeiro filho que disse que ia, mas não foi. Mas os publicanos, as meretrizes, os gentios que estão aceitando a mensagem do evangelho, que estão sendo curados, né?
esses não queriam, nem queriam, mas eles estão respondendo, né, ao Evangelho. E assim somos nós, esses que não queríamos, né? Eu sempre digo isso, que eu não queria Jesus, eu não queria o Evangelho, eu não queria igreja. Quando meu avô vinha falar comigo, eu ficava zombando, né? Ficava criticando. Mas a graça me alcançou, né? Poderosamente. E não alcançou gente de boa índole, gente boazinha, né? Alcançou um pecador. Então, nós somos esses pecadores, né? Então, irmão, Deus abençoe, que a gente possa refletir sobre isso, né? O evangelho que pregamos é o evangelho que alcança pessoas improváveis, né? E a gente não pode perder isso de vista. Há muitas pessoas que estão ao nosso redor que a gente acha que é improvável. Não, que nada. Essa pessoa aí é difícil. Dificilmente ela vai acreditar no evangelho. É melhor a gente pregar para outras pessoas, né? Mas a gente não pode perder isso de vista, né? Que o evangelho continua sendo o poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém, queridos? Então, Deus nos ajude, Deus nos abençoe, nos dê graça e que a gente possa confiar que o evangelho vai fazer, vai prosperar, né? O evangelho vai prosperar. Amém, irmã? Tranquilo. O evangelho vai prosperar porque ele é poderoso. Então, a gente não pode perder isso de vista, né? E deixar Deus fazer a parte dele, né? Às vezes a gente entra em algumas demandas, gera-se conflito, né? De ontem para hoje mesmo teve um conflitozinho aqui no grupo dos professores, né? O pessoal teve um cidadão detonando com os evangélicos, e aí eu fui inventar de me meter na... Eu podia ter ficado quieto, né? Inventei de me meter na conversa, não defendendo, porque eu penso que a gente não precisa defender o povo de Deus, né? Deus é o nosso advogado e o nosso juiz. Mas eu quis colocar um contraponto, né? E, por vezes, eu fico assim, até me sentindo mal. Rapaz, eu não deveria falar nada, deixa esse negócio quieto. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que algumas coisas que eu falei ali, inclusive eu citei versículos da Bíblia, né? Pode gerar, no mínimo, uma curiosidade em alguém, né? Pode gerar, no mínimo. O evangelho é poderoso. O evangelho é poderoso. Às vezes a gente acha que uma briga, uma rixa, uma queixa, alguma coisa que, né, alguém tem ali e tal, a pessoa se fechou para o evangelho. E muitas vezes Deus pode usar aquilo para ficar martelando na cabeça da pessoa, né? Uma das coisas que eu falei, que no meio acadêmico, no meio dos professores hoje está sendo muito comum, é essa coisa que eu acho que eu já comentei sobre isso aqui, essa coisa que está sendo muito dito no meio acadêmico, que é a religião do colonizador, a religião europeia, né? Aí eu falei, primeiro que o cristianismo não nasceu na Europa, já começa daí. Já entrando aqui na geografia bíblica, né? O cristianismo não nasceu na Europa. O cristianismo, ele é herdeiro do judaísmo, né? A gente nasce dentro do judaísmo, não podemos fugir disso, tanto que a gente fala de herança judaico-cristã, tanto que a nossa Bíblia tem o livro, os primeiros livros, os primeiros 39 livros são os livros dos judeus, tá? Então a gente nasce dentro desse ambiente judaico, que é asiático, né? É asiático, região da Ásia, região onde a gente vai ter ali parte do Oriente Médio, ali naquela região. Então, já começa daí. Segundo, mas por que nós temos que valorizar as religiões de matriz africana? Ok, temos que respeitar. Todas as religiões devem ser respeitadas, principalmente os religiosos. As pessoas precisam ser respeitadas, né? Você não tem que ficar atacando ninguém por causa de religião, de A, B ou C, porque faz tal e tal coisa. Não, você tem que amar a todas as pessoas e pregar o evangelho a todas as pessoas, né?
Então, assim, aí fala, mas porque o cristianismo, eu falei, não foi o cristianismo que fez essas coisas aí, né? Colocou um monte de coisa lá que muito historiador gosta de pegar isso e falar, não, porque o cristianismo fez muitas atrocidades. Não foi o cristianismo. Foram pessoas perversas, malignas, que se utilizavam da religião, né, para cometer atrocidades. Assim como em outras religiões também acontece. Aí a gente tem que apresentar o contraponto. Então, assim, claro que quando você coloca essas coisas, né, vai ter embate. Vai ter embate. Vai ter gente que vai lhe xingar, vai lhe chamar de idiota, de burro, vai mandar você ler, leia tal livro, entendeu? E assim, o negócio fica meio que beligerante. Mas aí eu insisti, eu insisti e continuei falando e citando versículos da Bíblia, né? Ah, mas porque tem muita gente que está explorando a fé das pessoas. Eu falei, e se eu te disser que a Bíblia fala sobre isso? E se eu te disser que a Bíblia fala sobre isso? Aí coloquei lá o versículo da Bíblia, né? Quando é 1 Pedro 3:2, se eu não me engano, quando ele fala que as pessoas vão explorar, né, a fé das pessoas, mas que elas serão julgadas e tal. Aí eu falei, só esse versículo aqui, ó, infelizmente, nós vivemos num país onde as pessoas elas não têm informação. E aí elas acabam caindo na conversa de qualquer pessoa. Então, tem sim pessoas que estão se aproveitando da fé. Mas aí eu perguntei, né? Isso, Rose. Eu perguntei assim, eu falei, será que é só no meio evangélico que acontece isso, minha gente? Aí eu peguei e coloquei uma notícia, aí teve gente que quase me crucificou, né? Eu coloquei uma notícia de um babalorixá que estuprou uma adolescente, dizendo que foi o espírito que estava incorporado nele lá que pediu. Aí eu coloquei a notícia, eu falei, e aí? Todas as religiões têm gente de mau caráter, de má índole, gente que tem feito perversidades. Só que, assim, quando você fala essas coisas, a depender do tom que você fala, né? As pessoas vão dizer que você é agressivo, que você é isso, aquilo, outro, entendeu? Aí eu peguei e eu falei outra coisa. Por que que nós temos que aceitar a imposição de uma religião de matriz africana? Como se na África, durante todo o tempo, antes de 1500, que é quando os europeus chegam no Brasil, né, os portugueses principalmente, antes de 1500 não existia nada, não existia história, não existia cristianismo. Como assim? Então, quer dizer, figuras como Agostinho de Hipona, que era um argeliano, a Argélia fica na África. Quer dizer, Agostinho era africano, Tertuliano era africano. Aí eu peguei e coloquei, falei, por que que a gente é obrigado a dizer que só existe uma religião de matriz africana, né? Aí, claro que, né, teve gente que botou coraçãozinho, concordou. Isso deve ser os crentes, né, que tá tudo lá no meio, concordando, mas não tem coragem, às vezes, de entrar num embate desse, porque gera desgaste. Mas, ao mesmo tempo, depois eu fiquei assim, com crise de consciência, sabe? Eu falei, meu Deus, não era para eu estar me metendo nessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, falei, e se alguns ficaram, no mínimo, com uma interrogaçãozinha lá, né? Peraí, e se esse cidadão tiver certo? Peraí, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque esse povo, minha gente, só ouve professores, muitas vezes, que pensam tudo da mesma forma. Eles nunca ouviram ninguém trazer um contraponto. Primeiro, porque as pessoas não têm coragem. Segundo, porque as pessoas, às vezes, não têm conhecimento. Né? Às vezes falta coragem, às vezes falta conhecimento. Então, assim, eu penso que o contraponto com sabedoria, com amor, sem ficar xingando ninguém, sem ficar agredindo ninguém, sobretudo, sem ficar agredindo a religião. Gente, sentimento religioso, a aula até não é nem sobre isso, mas eu estou aproveitando aqui a situação, né? Sentimento religioso é um negócio muito sério. É um negócio muito sério.
Pensa aí que você tem sua fé em Jesus, você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, você crê na Bíblia, e de repente uma pessoa senta na mesa com você e começa a agredir a sua religião. Ah, pastor, mas a gente tem certeza que a nossa fé é a verdadeira. Sim, e a pessoa que está lá, ela também não tem certeza? Ela tem, ela acha que ela está no lugar certo, ela tem os objetivos certos, ela tem as motivações certas. Então, nunca agrida o sentimento religioso. Ah, pastor, então a gente faz como? A gente faz como? Porque, né, pregue Jesus, fale por que ele veio, fale por que a única esperança de salvação é ele, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos muita coisa boa para falar, muita coisa boa, entendeu? Nós temos a certeza que ele ressuscitou dentre os mortos, só quem está vivo pode dar vida. Vá falando de Jesus, vai soltando, ó, o que você crê, o testemunho de vida. Olha, ele transformou a minha vida. Eu também questionava muita coisa sobre a igreja evangélica. Eu falo para as pessoas. Eu questionava muita coisa, eu sempre fui muito questionador, mas no dia que eu estava lá, no meu perrengue, que ninguém me alcançou, que ninguém foi até mim, eu falei, inclusive, isso para um colega que estava lá ofendendo, xingando pastor, xingando Bíblia, falando um monte de coisa horrível. Aí eu peguei e falei assim, meu irmão, esse chilique que você está dando aí eu falei mesmo, né? Esse chilique que você está dando aí não muda a vida de ninguém. Por isso que os evangélicos vão continuar crescendo no Brasil, sabe por quê? Porque quando tem lá um seu Zé, Dona Maria, que está lá arrebentado, destruído, quem vai lá é um pastor que visita, quem vai lá é um irmão da igreja que vai fazer uma oração, leva uma cesta básica. Esse chilique que você está dando não muda a vida de ninguém. Quando eu tinha 19 anos, que eu estava lá, minha vida toda arrebentada, foi numa igreja local que eu encontrei uma palavra de esperança para a minha vida. Então, fica aí dando seu chilique aí, que isso aí não muda a vida de ninguém. Enquanto isso, os evangélicos agora, nesse exato momento, estão fazendo um monte de obra, fazendo um monte de trabalho, alcançando o coração de muita gente. E é isso que vai continuar acontecendo. Aí ficou um pouco de silêncio, né? E eu me dei por satisfeito. Quando foi hoje, retomaram a conversa de novo, tentando agredir, tentando falar mal. Eu falei, gente do céu, eu estou quieto aqui na minha, e vocês ficam me fustigando, né? Mas, assim, o que é que Deus vai fazer com isso, eu não sei. Mas a gente tem que pedir a Deus sabedoria, estratégia, sem agredir ninguém. Não agredi ninguém, não xinguei ninguém. Fui xingado, fui ridicularizado, chamado de tudo quanto foi coisa, mas a gente tem que manter a paz, né? E, claro, pode ser que alguma coisa que você fale vai agredir como é que diz? A vaidade, né? Vai agredir, talvez, a pessoa vai ficar chateada porque você está discordando dela. Isso daí, infelizmente, também vai acontecer, tá? Mas vamos lá. Eu acho que foi oportuna essa palavra aqui, porque vocês também lidam com esse tipo de situação, né? Às vezes não dentro da igreja, né? Mas, de modo geral, a gente vai lidar com essas questões, tá? Hoje eu quero falar rapidamente aqui, eu vou dar uma passada rápida na apostila para a gente ver algumas coisas. É importante vocês, quem chegou depois, eu dei uma palavra sobre isso, não vou repetir agora, porque senão vai ficar chato, né, repetir de novo, mas é importante. Resumindo o que eu disse aqui logo no início, é importante ler a apostila. Aqueles que estão imprimindo, parabéns. Quem puder, faça isso, guarde esse material, ou então mantenha lá no seu drive direitinho, bonitinho, organizado, porque são coisas que vocês vão poder, depois do curso, continuar consultando, tirando dúvida e por aí vai, tá bom? Aqui tem uma apresentação, a gente fala um pouco sobre os conceitos, né, de geografia bíblica, essa parte física do ambiente, né? Gente, para quem leu a apostila e não entendeu isso aqui, eu acho que a maioria deve ter entendido, ou talvez todos, mas cada númerozinho desse aqui no mapa corresponde
a explicação que está também aqui, ó, é numerada, tá certo? Então, a gente tem aqui o número 1, que é Dan, aí aqui tem um pouco, né? Claro que não aconteceu só isso aqui lá em Dan, né? Na cidade de Dan, ou Laís, né? Que aparece também aí com essa nomenclatura, tá? Assim como o Monte Carmelo, não aconteceu só isso aqui, tá? Mas é só para vocês terem uma noção de como na Canaã do Velho Testamento, ou seja, a Terra Prometida, tá? Muitos episódios que acontecem na Bíblia acontecem nesse pequeno espaço, tá? Então, eu acho que isso na aula anterior, se eu não me engano, na primeira aula, se eu não me engano, eu deixei isso assim mais claro para vocês, tá bom? Então, aqui tem todas as numerações até o número 21, tá? Até o número 21. Então, depois vocês podem olhar isso com mais tranquilidade, tá? Aí eu vou avançar aqui para chegar onde eu quero hoje aqui, que é nessa parte aqui, ok? As viagens missionárias de Paulo e o impacto da geopolítica romana, tá? Então, assim, o que é geopolítica? Geopolítica envolve a relação territorial. É basicamente isso. Você tem um território como o Brasil, vamos pensar aqui, Brasil e Argentina, que é muito rival nessa questão aí do futebol, mas são países irmãos, né? Em termos de guerra, em termos de confusão, essas coisas, a gente não costuma ter problema com a Argentina, tá? Ainda que no futebol, no esporte, é sempre uma rivalidade muito grande, qualquer modalidade esportiva aí, Brasil e Argentina, mas não existe, assim, problemas maiores, né? Talvez essa questão do racismo, que na Argentina vira e mexe, aí a gente vai ter problema com isso, principalmente no esporte também. Mas o Brasil também tem muito racismo, então a gente não pode crucificar, né, os argentinos de modo geral por uma coisa que aqui no Brasil, infelizmente, ainda é uma lástima, né? Essa questão do racismo. Então, a geopolítica, ela envolve a gestão do território e como você se relaciona com os territórios vizinhos, né? Os países vizinhos. E a gente sabe que as viagens missionárias, elas só foram possíveis nos termos que aconteceram, né? Primeira, segunda, terceira viagem. Como é que Paulo conseguia esse deslocamento fácil, né, nesses territórios? Porque a gente sabe que todo o território que foi visitado por Paulo estava sob domínio do Império Romano, tá? Haviam outros impérios na época do Novo Testamento? Havia, tá? Haviam outros impérios. Mas Paulo chegou a ultrapassar as fronteiras do Império Romano? Não. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Pouca gente, até hoje, assim, poucas vezes eu ouvi algum pastor, algum missionário explicando isso, tá? E é uma coisa que a gente não pode perder de vista quando está lendo o Novo Testamento. Paulo evangelizou lugares onde o Império Romano tinha o seu domínio. E aí, por uma série de fatores. Ah, pastor, mas Deus não poderia pegar Paulo e levar para outros lugares? Pode, tanto que a igreja depois, ela foi, eu estou me referindo aqui às viagens de Paulo, tá? Tanto que depois a igreja foi atingindo outros lugares. Se a gente for estudar aí a história de missões, a gente vai ver, né? Inclusive, eu estou ministrando essa matéria para um pessoal lá de... é o pessoal do Rio de Janeiro, mas que tem aluno de vários lugares do Brasil, né? História de missões. É muito linda a história de missões, porque você vai vendo como outros continentes, outros territórios foram sendo alcançados pela pregação do Evangelho. Mas isso demorou. Não foi assim da noite para o dia, não, tá? Então,
o mundo do Novo Testamento é um mundo romano. É um mundo romano. As cidades, as regiões que a Bíblia vai mencionar é um mundo romano. E a gente precisa entender, né? A gente precisa entender essa questão, tá? Para compreender como é que a igreja se desenvolveu nesse espaço, tá? Uma das coisas que me chama a atenção na história de Roma é a questão da paz romana, tá? O que é que acontece? O governo, o império, entendeu que era necessário dominar, controlar o território, novos territórios alcançados, mas a partir desse domínio, eles precisavam estabelecer ali uma ordem de paz. Por quê? Porque se ficasse explodindo em tudo quanto era canto, conflitos, levantes, coisa do tipo, o império teria muito mais problema para ficar resolvendo. Então, uma das estratégias que o Império Romano adotou, apesar do latim ser a língua oficial, né, vamos dizer assim, do Império Romano, mas eles respeitavam, de certa forma, tá? De certa forma, a cultura, a religião, certo? Respeitava, entre aspas, tá, gente? Mas havia, tanto que você vai ver que os judeus, eles vão ter templo reconstruído, você vai ver que os políticos, os agentes políticos do Novo Testamento, eles não querem se meter com questão religiosa. Por quê? Porque essa foi uma estratégia do Império Romano. Eles queriam dominar o território e deixar com que, diferentemente da Assíria, da Babilônia, que a Bíblia fala, os romanos, eles queriam, de alguma forma, deixar com que a população local ali mantivesse um governador que falasse a língua deles, mantivesse os seus ritos. O que o Império Romano não tolerava era que, por exemplo, por isso que os cristãos foram perseguidos, né? O que o Império Romano não tolerava era o ateísmo, por incrível que pareça. Então, tanto que uma das acusações feitas aos cristãos foi que os cristãos eram ateus, porque para você ser considerado alguém que acreditava em Deus, você tinha que acreditar no mínimo em 2 deuses. Você tinha que ter no mínimo 2 deuses para cultuar. E aí é que está o problema, porque os cristãos vão dizer, não, só existe um único Deus. Existe só um único Deus. Então, foi um dos argumentos para perseguir a igreja. A gente vai ver isso lá em História da Igreja, que eu não lembro se é a nossa próxima disciplina, agora me fugiu aqui, tá? Então, havia esse acordo, vamos dizer assim, do Império Romano de conquistar o território e, ao mesmo tempo, tentar preservar a paz naquele território. E aí, o que é que o Império Romano queria? Queria os impostos. Contanto que você me pague meus impostos, você pode ficar com seu Deus aí, com sua religião e tal, só não pode criar, né? Pronto, a próxima disciplina é Panorama da História da Igreja. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Lá em História da Igreja. Outra coisa, estradas bem construídas, isso foi uma inovação, porque os impérios anteriores, eles não tinham muito esse cuidado com o deslocamento, com a facilidade. Essas estradas facilitaram e muito o deslocamento dos missionários, não só deles, mas dos comerciantes também, tá? Muitos desses comerciantes se convertiam e eles iam de cidade em cidade, e ali eles tornavam, de alguma forma, o Cristo conhecido, né? Teve a questão também da língua, o grego koiné. O que é que o Império Romano tinha? O latim era já, vamos dizer assim, a língua oficial, né? Oficial para as coisas, para os documentos, para as tratativas, mas a língua popular, ela se manteve. Por quê?
Antes do Império Romano, a gente sabe que tinha o Império Grego. E o Império Grego conseguiu meio que universalizar, né, através da helenização, que é outra coisa que a gente vai ver em história da igreja. Tá? Depois eu vou explicar melhor isso, essa coisa de helenizar o povo. Então, o grego era a língua do povo, e o latim era a língua oficial, era a língua que era do comércio, não, era a língua dos contratos, dos acordos, das leis. Tá? O latim era a língua oficial. A questão das cidades, elas passaram a ser cidades conectadas. Então, na geografia, tanto bíblica quanto secular, essa categoria aqui, gente, ó, redes, ela é muito importante, tá? Redes é o quê? É uma categoria que mostra que ninguém está isolado. A sua cidade, ela está conectada a uma série de outras cidades. O IBGE vai chamar isso de rede de influência, né? Rede de influência. Uma cidade que depende dos serviços, da mão de obra, de produção agrícola, determinados tipos de tecido, uma série de coisas. Então, assim, existe em menor ou maior escala, cada região aí vai ter a sua rede de influência. E no mundo antigo, né, no Império Romano, isso também não era diferente. Aí, uma das coisas que a gente vai ver aqui, mas nessa aula ainda, que é essa coisa, por exemplo, quando a gente pega as cartas do Apocalipse, se você quiser entender geografia bíblica, a importância da geografia bíblica, eu sugiro a você começar por aqui. Pegar o Apocalipse 2 e 3 e tentar entender o desenho no mapa das igrejas. Por que que essas igrejas, João e Paulo, né, são os fundadores, praticamente, das 7 igrejas, você vai ver como foi importante essas igrejas estarem ali na Ásia Menor, que era uma região de extrema importância, relevância. Era muito estratégico essas igrejas estarem ali naquele lugar, porque a partir dali, muitas outras igrejas foram plantadas, entendeu? Então, por exemplo, Paulo ele vai começar por Éfeso. Por que ele não começou por Laodiceia? Por que ele não começou por Esmirna? Por que ele não começou por Sardes, Filadélfia? Por que ele começa por Éfeso? Porque Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Era a capital. Então, Paulo pensou assim, olha, se eu plantar uma igreja na capital da província, eu consigo alcançar as outras cidades com mais facilidade. Então, assim, não é uma coisa aleatória. Ah, não, mas foi Deus que foi mandando, foi mandando. Claro, tem a ordem de Deus, que mandou por todo mundo, pregou o evangelho, toda criatura e tal. Tem a ordem de Deus, mas tem que ter também entendimento, sabedoria. Por onde é que eu vou começar? Onde é que eu vou me instalar? Onde é que eu vou chegar? Tá? A gente tem que ter essa noção. Quando a gente fala, por exemplo, de planejamento missionário, planejamento de abertura de igreja, tem pessoas que acham que a gente está sendo carnal. Não. A gente tem que ir para onde o vento soprar. Se o vento soprar para cá, a gente vai. Soprar para lá, a gente vai. Não. Tem a direção de Deus, que é o fundamental, mas só que Deus não é menino. Então, a gente tem que pensar estrategicamente. E isso vem com oração, com jejum, com direção de Deus, claro, mas vem também com entendimento. Você olhar para o lugar, olhar para uma determinada região, um bairro, onde é que a gente vai se instalar, né? Como igreja. Qual é a estratégia que nós vamos usar? Né? É claro que um país como o Brasil, que tem igreja para tudo quanto é lado, a gente pode achar que isso é desnecessário. Beleza. Só que o Brasil é grande, minha gente. Ainda tem muito lugar que precisa ser alcançado pelo Evangelho, né? E a gente precisa realmente buscar estratégias da parte de Deus, né? Aí a gente tem aqui, vocês estão muito quietinhos, tá? Quiser fazer pergunta, comentar alguma coisa, levanta a mãozinha aí e fala, tá?
Posso seguir? Estou no ritmo. Estou no ritmo. Fala, João. Fala, João. Quer falar? A estratégia do Deus desconhecido lá, Paulo vai lá e utiliza a estratégia do Deus desconhecido, né? Do local lá, onde não tinha designado o Deus que eles adoravam, e aí ele usou aquela estratégia com sabedoria vinda de Deus para falar do Deus desconhecido àquelas pessoas, onde era um local onde eles botavam adoração ali, mas não tinha uma referência de algum Deus. Então ele usou a inteligência que Deus deu para ele para usar uma estratégia para poder falar do Deus desconhecido e dessa forma alcançar as pessoas, né? Eles sendo politeístas, acreditando em muitos deuses, eles deixavam separado um local onde não tinha, caso eles tenham esquecido de algum deus, ou então para um deus que eles não conheciam, o altar. Aí Paulo usa aquela estratégia, né? Usa uma capacitação vinda de Deus para falar do Deus desconhecido. Então, é muito interessante essa questão da gente preparo espiritual, o direcionamento de Deus, mas também usar o intelecto, né? A estratégia, a capacidade que Deus nos deu intelectualmente para poder desenvolver algo. Planejamento, né? Não aleatório, né? Vou jogar a moeda e onde cair eu vou. Não é assim, né? Tem que ter um planejamento. E aí o Paulo utilizou muito bem essa capacidade dele, né? Perfeito, perfeito. Você se referiu aí a Atenas, né? Paulo fez isso em Atenas. Em Éfeso foi um pouco mais problemático, só que às vezes a gente esquece que Paulo ficou mais tempo. Foi talvez, até onde eu lembro, a cidade onde Paulo demorou mais tempo. Foram 3 anos que Paulo ficou em Éfeso, né? Então a gente acha que a revolução que Paulo provocou ali em Éfeso foi da noite para o dia. Não foi, né? Ele levou mais tempo. Só para a gente ter uma ideia, Tessalônica, Paulo plantou a igreja de Tessalônica em 3 semanas. 3 semanas. Em 3 semanas houve um grande avivamento. Ele deixou líderes na igreja e seguiu viagem. Em 3 semanas. Já em Éfeso, ele precisou ficar 3 anos. Então, é só para a gente entender que a cidade de Éfeso era uma cidade estratégica e, ao mesmo tempo, o tamanho da cidade demandou de Paulo mais trabalho, mais complexidade. Havia ali um problema seríssimo em Éfeso, né? Que era o templo, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? O templo de Diana de Éfeso, que é a mesma Artemis, né? Diana é para os romanos e para os gregos era Artemis, né? Ou Artemisa, que era a deusa da fertilidade e tal. Então, assim, Paulo encontrou barreiras terríveis ali em Éfeso, né? E ele teve que pregar o evangelho, anunciar o evangelho, e a partir disso as pessoas iam se convertendo, né? Então, assim, entender essa dinâmica da Ásia Menor é fundamental para entender o próprio Novo Testamento. O livro de Apocalipse já é o desfecho, mas se você pegar o livro de Atos e ver a sequência das cidades e olhar para o mapa, você vai ver que o que Paulo está fazendo é estratégico. Ele está plantando igreja, né? Então, aqui eu não vou gastar muito tempo com essa parte, não que ela não seja relevante, mas aqui está explicando basicamente o que o mapa vai trazer aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ampliar. Na página anterior, aqueles versículos todos vai dizer como é que Paulo operou na sua primeira viagem missionária, né? Na sua primeira viagem missionária. Então, Paulo, ele está aqui numa região, toda essa região aqui, a gente já viu que ela faz parte daquilo que nós chamamos de Oriente Médio, né? Alguns vão chamar de Oriente Próximo. A gente tem um pouco mais aqui para o lado de cá, né? O Egito, para o lado de cá a Ásia, né? E
também aqui em cima a gente vai ter a Europa. Então, assim, Paulo, ele começa nessa região aqui a trazer o evangelho. Olha que o deslocamento que ele faz não é tão grande, tá? Não é tão grande. Mas, anteriormente aqui, deixa eu ver, deixa eu sair aqui, peraí. Eu não sei porque que eu não estou conseguindo. Essa viagem, ela durou, parece que é pouco tempo também, né? Quando a gente olha aqui, ó, quando a gente vê no Novo Testamento, parece que foi rapidinho, parece que Paulo saiu, 2 finais de semana depois ele tá de volta, né? Mas aqui, ó, 46, 47, 48, quase 3 anos. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, né? Ele vai ter quase 3 anos nas igrejas, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, sendo perseguido, sendo apedrejado. Ó, Paulo é apedrejado, dado como morto nessa primeira viagem, mas o evangelho prosperou, muita gente se converteu. Então, só retomando aqui para o mapa, o que eu quero destacar aqui nessa aula é que cada uma dessas cidades, elas foram visitadas de maneira estratégica, né? Paulo, ele entrava na cidade, em muitos momentos ele procurava se tinha uma sinagoga, porque já era referência. Lembra que eu falei a vocês, o cristianismo, ele nasce dentro do judaísmo, tá? Ele nasce dentro do judaísmo, dentro da lógica da religião judaica, né? E Paulo, como fariseu de fariseus, ele tinha muito conhecimento do Antigo Testamento, e ele entrava nas sinagogas, por quê? Porque você não tem igreja, você não tem a casa de um crente, mas, por vezes, alguém daquela sinagoga dava crédito à pregação, cria em Jesus como Messias, como prometido de Deus, e, a partir dali, ele ia e pregava, né? Pregava o evangelho para mais pessoas, né? E anunciava o evangelho. Dali ele já deixava uma liderança constituída. Aí, assim, Paulo, ele começa em Antioquia, porque Antioquia vai se tornar a referência, né, de igreja missionária. A gente vai ver isso onde, gente? Quem é que lembra? Atos, capítulo 13, não é isso? Atos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ali, então a gente vê que ele sai de Antioquia, que era uma base, se tornou uma igreja missionária, uma base missionária, com toda essa gente aqui, né, servindo ao Senhor. E quando ele termina a viagem missionária, já é no final do capítulo 15, deixa eu ver, capítulo 15, verso 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor. Então, você vê que ele retorna, né, para Antioquia. Perdão, aqui já é quando tem um concílio, né? Deixa eu ver. Não, é capítulo 14. Capítulo 14, o final da primeira viagem missionária. Capítulo 14, verso 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, ele faz todo esse trajeto por mar e por via terrestre, tá? E alcança essas regiões.
Paulo, ele sofreu perseguição? Sofreu, né? Sofreu perseguição, principalmente por causa de religiosos, tá? Principalmente por causa de religiosos. Você vai ver que Paulo, ele... Isso, foi em Antioquia, exatamente, que os cristãos foram chamados, né? Foram chamados assim pela primeira vez. Então, você não vê o Império Romano em si no calcanhar de Paulo, tá? Por quê? Porque essa paz romana que eu falei logo um pouco antes, né? Uma das coisas que ela trouxe de benefício foi essa liberdade, liberdade entre aspas, de você poder navegar, de você poder se deslocar nesse território, tá? É como se você tivesse um green card, né? Não só americano, mas voltado ali para toda a região do Império Romano. Então, onde havia domínio romano, Paulo, como cidadão romano, ele tinha essa liberdade. E os demais apóstolos também tiveram, né, essa liberdade. Quando a perseguição, ela não vai se dar logo no início pelos romanos, tá? Se você lê Atos com cuidado, você vai perceber que quem primeiro persegue os cristãos são os judeus. Os judeus é que vão gerar uma série de problemas. E parte desse rebuliço com os judeus ocasiona a perseguição romana, né? Parte disso, tá bom? Mas, como eu já falei, algumas coisas a gente vai ver depois com mais atenção lá em história da igreja, né? Aí aqui a gente tem a segunda viagem missionária, mais uma série de acontecimentos que vai ter, depois vocês podem ler. E aí a gente já vai ter um avanço, né? Vamos olhar aqui o mapa, a gente já vai ter um avanço dessa ação missionária por outros lugares, né? Então, a gente já vai ter aqui a região da Macedônia, lembra de Corinto, né? Filipos, toda essa região aqui, ó, Corinto, Atenas, Bereia. Então, gente, quando você olhar, uma outra coisa que eu acabei não falando aqui, quando você olhar mapas bíblicos, fique atento às regiões que aparecem com letra maiúscula, tá? Esses nomes que aparecem com letras maiúsculas, normalmente são as províncias, que seria o quê? Para o Império Romano, uma província é como se fosse um estado. Vamos pensar aqui que você tem várias cidades dentro de um estado, não é isso? A Bahia, por exemplo, tem 417 municípios. Então, você tem a região, né? E você tem dentro dessa região cidades que são estratégicas, né? Cidades que são estratégicas. Então, por exemplo, essa parte aqui onde está Éfeso, né? Esse pedacinho aqui é o que a gente vai chamar de Ásia Menor, tá? Não está aqui o nome, mas eu acho que a gente vai ver um mapa daqui a pouco aqui que vai facilitar essa compreensão. Então, quando a gente vê aqui, ó, Macedônia, lembra lá daquela visão que Paulo tem, um varão macedônio chamando. Isso daqui é o sul, ó, o sul da Europa. Essa regiãozinha aqui, ó, é o sul da Europa, tá? Pedacinho, a gente vai ter essa conexão aqui de Ásia, aqui é a parte da Ásia, tá? E aqui já é Europa. Na segunda viagem missionária, se você lembrar que o mapa anterior, Paulo ele se resumiu nessa regiãozinha aqui, não foi? Nessa regiãozinha aqui, ó. Agora aqui ele já atinge um outro continente, já está em outra região. Então você vê que na segunda viagem missionária, Paulo ele se mantém dentro dos limites do Império Romano. Dentro dos limites do Império Romano. Que não é pouca coisa, né, minha gente? Não é pouca coisa, tá? Quando eu falo aqui, ele se restringiu, fica parecendo que é uma muquequinha, né? Como diz o pessoal de Salvador, é uma muquequinha. Não, é muita coisa,
tá? Então, Paulo alcançou lugares distantes, tá? E com muita complexidade, né? E se você for olhar, todas essas cidades aqui são citadas no livro de Atos. Todas essas cidades. Então, é importante a gente entender, né? O meio mais rápido de chegar nessas cidades, muitas dessas cidades são cidades portuárias, são cidades marítimas, tá? E, por isso, outra coisa que a gente precisa ficar ligado no Novo Testamento, principalmente, é que essas cidades, elas têm um grau de prostituição muito alto. Corinto, por exemplo. Corinto fica aqui nessa regiãozinha aqui, né, da Macedônia. Existia um ditado na época do Novo Testamento que o pessoal dizia assim: eu vou ali corintiar. Corintiar, já todo mundo quando ouvia isso já sabia o que era, sabe? É aquela pessoa que está dizendo assim: eu vou ali, vou cair na gandaia. Hoje, né, eu vou tocar o terror. Era a pessoa que ia mesmo com o objetivo de prostituição, de uma série de coisas. Corinto tem uma região de porto, né, do mundo antigo, é considerado como se fosse um troncamento. Se você for ver aqui, essa penínsulazinha aqui, esse pedacinho aqui, ele é estratégico justamente para continuar a navegação, né, para vários lugares, tá? E acabava que era um lugar que tinha assim muito problema, tá? Então, os relatos que Paulo faz da igreja de Corinto, não sei se você lembra, por exemplo, tem uma coisa que é escandalosa, né, na Bíblia, quando fala que tinha um jovem que estava tendo relação com a própria madrasta. Não sei se vocês já leram isso na carta, eu não sei se é na primeira ou na segunda carta, né, de Paulo, que Paulo diz isso, que nem entre os gentios isso é aceitável. Isso daí é uma abominação, uma coisa tão esquisita que até entre os gentios, que é o caso de Corinto, né, até entre vocês que já tem a fama, a cidade tem a fama de ser uma cidade permissiva, né, uma cidade que as pessoas usam e abusam do pecado, até entre os gentios, não se acha natural, normal, esse tipo de comportamento, né? Então, entender onde essas cidades estão, como eu dei o exemplo aqui agora, é uma cidade portuária, você tem problemas com isso. Éfeso também, se você for ver aqui, a cidade também, ela está aqui numa zona marítima, né? Porque esse mapa aqui está com a resolução bem ruim, mas você tem aqui, é uma zona também que tem problema com isso. Tem muito problema com isso, tá? E se você for olhar, até hoje, as cidades que estão nessa região do Mediterrâneo, até hoje é um lugar que é muito procurado para turismo sexual, para uma série de coisas, né? São cidades que costumam ter uma licenciosidade muito grande, entendeu? Então, é nesse ambiente que o cristianismo está sendo plantado, é nesse ambiente hostil, moralmente falando, né? Isso, Carlinhos, 1 Coríntios 5, que eu sempre fico na dúvida se é segundo ou é primeiro, né? 1 Coríntios 5... É primeiro 5. Versículo 1, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A madrasta, né? Então, contudo, andais vós em soberba. Aqui já é outra parte, né? Mas, assim, foi o versículo que eu citei aqui para os irmãos depois conferirem. Então, ignorar esses aspectos geográficos, a população que vive num determinado espaço é influenciada por esse espaço? Claro, minha gente. Claro que é.
tá? Claro que é. Uma coisa é um jovem que está aqui em Mortugaba, que quase que não tem, assim, quase que não tem opção de lazer, né? Não tem, assim... Tem as festas nos sítios, essas coisas aqui e ali, isso aí tem, esses batidão, essas coisas aí, que em outros lugares tem também. Mas é diferente de uma pessoa que está em Salvador, de uma pessoa que está numa Madre de Deus da vida, quem conhece aqui sabe, né? É complicado. Tem áreas do recôncavo baiano mesmo que são muito, muito complicadas para cristãos viverem. São ambientes onde você tem um grau de sensualidade, sabe, beirando a pornografia mesmo. Então, assim, a gente vive em determinados lugares e há pecados que são muito mais acentuados em determinados lugares. E isso tem a ver com a geografia do lugar, isso tem a ver com as relações. Você chega, por exemplo, região de Porto, você encosta ali um navio, você tem gente de tudo quanto é país, tá? Pessoas que ficam dias e dias, semanas e semanas dentro de um navio. Então, assim, tudo isso deve ser considerado quando a gente está lendo as Escrituras, quando a Bíblia cita determinados tipos de comportamento. Quando você lê as sete cartas, lá de Apocalipse 2 e 3, capítulo 2 e 3, aquelas 7 cartas, os pecados, as coisas que aconteciam naquelas igrejas, têm relação com a cidade. Tem relação com a cidade. Então, como é que eu vou pregar o evangelho ignorando o ambiente onde as pessoas vivem, como elas usam o espaço onde elas estão? Eu não posso ignorar isso. Eu preciso levar em conta, tá? Então, aqui, eu queria pular, mas eu não consigo. Aí a gente tem aqui, já falamos da primeira, segunda, aqui é a terceira. Gente, hoje que eu percebi, eu até já corrigi no Word, mas aqui eu estou no PDF, tá? Que é o que você... Oh, meu Deus, saiu aqui, foi... Aqui. Eu mandei para vocês, o mapa está dizendo terceira viagem, mas como é que chama? O título ficou como segunda, tá? Eu alterei o número do mapa, tá certo, mas aí ficou como segunda. Então, depois, se vocês quiserem, quem imprimiu, depois passa um corretivozinho aí, coloca a terceira viagem, ou então ignora, porque o mapa tá certo, tá? O mapa tá certinho. Eu acabei vacilando aqui, foi no título, certo? Então, aí, o que é que Paulo faz? Paulo, se você for perceber, ele pega um trechozinho na primeira viagem, ele amplia esse trecho na segunda, e ele amplia um pouco mais na terceira, tá? Por quê? Porque nas cidades onde ele já tinha passado e plantado igreja, ele vai agora visitar essas igrejas. Então, aí ele já gasta menos tempo. E isso faz com que ele consiga ir em outros lugares, né? Com mais tempo, gastar mais tempo em outros lugares onde o evangelho ainda não tinha sido anunciado, tá? Ok, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, porque a terceira viagem missionária é basicamente o que a gente já viu, né? Aí aqui, percebam, a grande meta do coração de Paulo era o quê? Alcançar Roma. Alcançar Roma. Por quê? Porque havia nessa região, eu acho que eu já falei sobre isso na aula anterior, se não me engano, havia nessa região um lugar chamado, meu Deus, Tarsis, agora eu fiquei na dúvida agora, acho que é Tarsis, né? Que era tido como os confins da terra. Confins da terra, gente, a ordem que Jesus dá não se refere aos confins da terra que as pessoas do Império Romano estavam habituados. Onde é os confins da terra para quem está no Império Romano?
é onde termina o Império Romano. Vocês concordam? É onde termina. Então, havia no imaginário cristão também, inclusive de Paulo, por isso que Paulo fica agoniado para chegar em Roma, porque ele entendia que quando ele chegasse em Roma, ele estaria, né, de alguma forma, cumprindo o ID. O ID foi cumprido, né? Eu cheguei aos confins da terra, a igreja, né? Porque Paulo não ia sozinho, Paulo ia sempre com um grupo, esse grupo formava um novo grupo em cada cidade onde ele chegava para plantar ali a igreja, né? Casais eram convertidos, esses casais já ganhavam outras pessoas, e daqui a pouco já tinha ali uma liderança, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer, que eu estou falando muito aqui que Paulo chegava e já deixava uma liderança, e aí, de vez em quando eu vejo pessoas falando assim, então, hoje em dia deveria ser assim também, né, pastor? A pessoa chega na igreja, com 2, 3 meses, a gente já bota para pregar, já bota para fazer alguma coisa. Calma lá. Essa liderança, via de regra, eram judeus convertidos. Judeus convertidos. Qual era a escritura, gente? Qual era a escritura dos apóstolos? Qual era a escritura? Me fala aí. Qual era a Bíblia que Paulo pregava? Hã? O Antigo Testamento, pastor. Isso. Pentateuco, né? Oi, João. Pentateuco, né? Não, todo o Antigo Testamento. Todo o Testamento, não só o Pentateuco, né? Então, assim, a Bíblia dos Apóstolos, tem até um livro, se eu não me engano, né? A Bíblia que Jesus lia. Eu acho que o título é esse. Então, a gente não pode perder isso de vista, né? O livro, entre aspas, né? O livro que os discípulos tinham, a palavra que os discípulos tinham, era o Antigo Testamento. O Novo Testamento está em processo de construção. Nesse período aí das viagens, Paulo vai escrever cartas, em cada viagem ele vai deixar ali algum conjunto, né, de cartas escritas. O Evangelho também já estava escrito, mas também não era tão acessível assim a todas as igrejas. Essas cópias demoravam muito tempo para ser produzida, não é coisa que fazia assim, da noite para o dia eu já tenho aqui, né, todo o Evangelho de Marcos, que foi logo ali o que a gente chama de proto-evangelho, né, que foi o primeiro evangelho, como a gente já viu lá em introdução bíblica, né? Então, a Bíblia pregada pelos discípulos, basicamente, era o Antigo Testamento, tá? Só que era pregado o Antigo Testamento pondo Jesus como Salvador, como Messias. Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E aí eles citavam o Antigo Testamento exaustivamente para confirmar que Cristo era o Messias, né? Então, é isso. Essa primeira parte aqui, eu queria destacar essas questões aqui. Dúvidas até aqui? Pastor? Oi. Voltando à questão do confins da Terra, então é mais um conceito de limite dentro de um território conhecido, porque até onde o Império Romano tinha os seus limites mesmo do Império Romano, então é mais um conceito do que um local, né? Então, no imaginário dos primeiros discípulos, sim, no imaginário, né? Os primeiros discípulos, eles entendiam que os confins da Terra era onde o Império Romano chegava, tá? Até porque, gente, não se tinha muito conhecimento de outras partes do mundo assim, não, tá? Não se tinha. Então, os confins da Terra, nesse primeiro momento, para os discípulos, era aquele limite ali. Só que, na medida que você vai tendo descoberta de outros lugares, outros
o Império Romano vai ruindo, né? Você vai alcançando outras partes do mundo, aí sim é que você vai tendo a noção. Então, a ordem de Jesus, ela não é restritiva ao Império Romano. Não. O que Jesus tinha em mente, porque ele é o Senhor de tudo, ele conhece todas as coisas, ele já sabia que existia vários outros lugares, só que ninguém tinha esse domínio, esse conhecimento, tá? Então, é isso, o que a gente precisa ter em mente. Aí, assim, como eu falei para vocês, a gente focou um pouco nas viagens missionárias, agora eu quero focar um pouco na geografia da Ásia Menor, tá? E o contexto dessa Ásia Menor, a importância dessa província, era uma importância muito relevante que o Império Romano dava, tanto que eu sempre esqueço o nome uma das 7 igrejas, era subsede do Império Romano. Era subsede do Império Romano. Tá? Só depois vocês podem pesquisar melhor aí. Pérgamo não é, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Será que era Pérgamo? Quando fala que tem... é Pérgamo mesmo. Eu falei Pérgamo não é, mas é Pérgamo mesmo. Ó, conheço Apocalipse 2, 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás aqui é adversário, né? O termo inicialmente é esse, significa adversário, e ele está fazendo menção a uma realidade. Esse trono aqui era trono mesmo, trono de autoridade, né? Constituída. E a gente só vai entender isso se a gente entender a importância geográfica que o Império Romano dava à região da Ásia Menor. E aí você vê, né? Os primeiros cristãos... Era Pérgamo mesmo, capital da província romana. Pérgamo. Isso. É de Pérgamo. Era como se fosse uma subsede, né? Era como se fosse uma subsede do Império Romano. Então, é isso mesmo, província, né? É uma província do Império Romano, a subsede, né? Isso mesmo. Isso. Então, assim, a gente percebe que essa estrutura política, ela está permeando todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento também, mas vamos focar mais aqui no Novo. O Novo Testamento, o Império Romano, toda a estrutura política que está por trás disso, e os discípulos, é como se eles tivessem decidido mesmo mexer no vespeiro, né? Na casa de moribundo, né? Eles não estão querendo ir para lugar fácil, não. E onde é que estava a maior quantidade de pessoas? Nessas cidades. Entendeu? A maior quantidade de pessoas estava nessa cidade. Então, os apóstolos, eles estão querendo pregar o evangelho, onde Cristo ainda não foi conhecido, tornado conhecido ainda, mas também eles estão focando em lugares estratégicos. E esses lugares estratégicos para a igreja também era estratégico para o Império Romano. Não é à toa, meus irmãos, que o cristianismo ele é um dos principais agentes que fez ruir o Império Romano. O cristianismo fez o Império Romano praticamente ruir, porque os valores e os princípios pregados pelos cristãos chegavam nesses lugares mais diversos, né? E isso mudava a mentalidade das pessoas, transformava o coração das pessoas. E algumas coisas passaram a deixar de fazer sentido, né? Essa subserviência, por exemplo, irrestrita à autoridade constituída, à autoridade civil,
os cristãos, em muitos momentos, os cristãos vão ser considerados anarquistas. Anarquismo no sentido mais estrito da palavra, né? Que é o quê? Nós não nos submetemos 100% a nenhuma autoridade humana. Nós nos submetemos 100% somente ao Senhor, o Senhor dos Senhores. E quem é que era chamado de Senhor dos Senhores na época do Império Romano? Era o imperador. Era o soberano. O imperador, ele era o primeiro deus do panteão romano. Então, ele era chamado de Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores, o imperador. E agora vem os cristãos pregando e dizendo que só existe um único Senhor, que é Cristo. Que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa mensagem, ela é uma mensagem religiosa, cristã, religiosa, espiritual, mas, ao mesmo tempo, ela é uma mensagem que subverte, né? Modifica a mentalidade das pessoas. Então, eu preciso me submeter 100% a quem? A Cristo. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Eu respeito as leis do meu país, eu obedeço às leis do meu país, eu me submeto às autoridades constituídas do meu país, mas se elas se rebelarem contra Cristo e quiser que eu também me rebele contra Cristo, eu tenho autoridade espiritual para decidir não me submeter àquilo que afronte a minha fé. E isso gera confusão. Isso gera confusão. Por quê? Porque se todo mundo está dizendo que vai obedecer e só você está dizendo que não vai, por causa da sua fé, acabou, meu irmão. Ou você vai ser preso, ou você vai morrer. Né? A depender do país, você vai ser preso. Se for um país assim que tem a legislação, né, que tem um sistema judiciário humano, entre aspas, você vai ser preso. Por quê? Porque não quer se submeter às diretrizes, às leis, né? Então, é complicado, é complicado. A gente teve um teste aí na pandemia, né? E aqui, eu não vou me posicionar como anti-vax de forma nenhuma, eu tomei vacina mesmo, tomei 3 doses, teve gente que não quis tomar e eu respeito também, mas assim, olha como é essa situação tão complicada, né? Quem não quis tomar, não tomou. Beleza. Só que algumas regras foram colocadas para quem não tomou. Depois foi flexibilizando. Mas teve gente que não podia trocar documento, não podia entrar em órgãos públicos, não podia fazer um monte de coisa. Aí, assim, eu não vou entrar aqui no mérito, se é certo, se é errado, se é vacina, não vacina. Eu não vou entrar nisso aqui, tá? Porque isso aí é maluquice. Agora, uma coisa é certa. Isso com a vacina já foi feito. Agora eu fico pensando, e se fosse outra coisa? Entendeu? Se fosse outra coisa. Se fosse, sei lá, uma questão religiosa. Ó, a gente considera que a partir de agora o cristianismo no Brasil só está fazendo mal para o brasileiro. Então, vamos acabar com o cristianismo. Não pode. Você pode ser de qualquer religião, menos evangélico, menos cristão. E aí? O que é que a gente faria? Ah, vamos criar o nome de uma igreja diferente. A gente é evangélico, mas não diz que é evangélico. A gente vai dizer que é outra coisa, né? Como é que seria? Vocês estão entendendo que não é tão simples. Não é tão simples. Quando a gente olha para irmãos nossos na Bíblia, que eles estavam dispostos a viver em lugares hostis ao evangelho, né? Vocês habitam onde Satanás habita. Entre vocês aí está o trono de Satanás. E aí? A gente faz o quê? Ah, não, vamos para a cidade vizinha. Vamos mudar de país. Vamos para outro lugar. Ou eu vou ficar mesmo ali e vou fazer diferença, né? Então, a gente tem que olhar para a Bíblia, olhar para essas questões políticas, religiosas, ideológicas, tudo, né? E dizer assim, e aí, e eu faria como, e eu me posicionaria como, né? Beleza.
Aí, as sete igrejas do Apocalipse, né? Como eu já falei aqui, Apocalipse 2 e 3, o texto-chave, né? Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, né? Apocalipse 1, 19. O contexto, né? A Ásia Menor, hoje, é a atual Turquia, depois vocês podem dar uma olhada lá no mapa. Era uma região estratégica no mundo antigo, já falei isso, que era um ponto de encontro entre Oriente e Ocidente. Já falei um pouquinho sobre isso também em aula anterior. Durante o Império Romano, essa área possuía um sistema de estradas bem desenvolvido, o que facilitava o quê? Comércio, comunicação, disseminação de ideias, incluindo a pregação do evangelho. Cartas, gente, epístola, carta, era o meio mais veloz de comunicação daquela época. Tá? Se você queria se comunicar, como é que você fazia? Mandava uma carta, certo? Então, essa ideia de correio, de entrega, de correspondência, é uma coisa que o Império Romano logo percebeu que tinha que criar, né? Um mecanismo. Porque, assim, quando você domina a informação e a fluidez dessa informação, você melhora a gestão do território. Você melhora a gestão do território. Como é que eu vou saber o que está acontecendo nas cidades que eu domino, se eu não recebo notícia rápido desses lugares? Então, o sistema epistolar foi usado pela igreja, pelos apóstolos, tá? Mas não foi criado pelos apóstolos, ele já existia. Então, mandar essas cartas, entregar essas... Você nunca parou para pensar assim, não, meu Deus, como é que um homem está preso e ele consegue escrever enquanto está preso? Pois é. Se você tivesse dinheiro para ter o material, tanto o papiro ali, né? O papiro não, como é? O pergaminho. Se você tem o pergaminho, se você tem dinheiro para usar os materiais, né? Ou às vezes até dinheiro para pagar um escriba, porque algumas partes das cartas de Paulo ele escreve, ele usa essa expressão de próprio punho. Não sei se vocês lembram de partes que Paulo vai dizer isso, né? E tem outros momentos que ele vai usar alguém para estar escrevendo, certo? Então, esse sistema epistolar, ele só funcionou porque tinha uma fluidez, um fluxo de deslocamento aí dessas informações. Gente, é óbvio, né? Você não tem internet, você não tem televisão, você não tem absolutamente nada. Como é que você faz que as informações cheguem para as igrejas? Apocalipse, 7 cartas para aquelas igrejas, que estão cada um em uma cidade diferente. Como é que isso chegou? Então, não é tão simples, mas os apóstolos sabiam que eles contavam com aquele recurso da época. Qual era o recurso? Era o material que eles dispunham para escrever e era essa rede de fluidez que o Império Romano conseguiu implementar, né? Então, você vê a ironia, né? O mesmo império que prende, que persegue, é o mesmo império que cria os meios para que as coisas fluam, entendeu? E assim é a vida, assim é a nossa vida, nós sabemos disso. Nós somos servos de Deus, muitas coisas que vêm contra nós, parece que será contra nós, mas a gente é daqueles que confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados, né, pelo seu decreto, né? Então, por que essas 7 igrejas estavam na Ásia Menor? A gente sabe que era um centro comercial, isso já foi falado, cidade cosmopolita, né? Permitiu que o cristianismo se espalhasse rapidamente. Uma cidade cosmopolita é uma cidade que tem gente de tudo quanto é canto. Lembra que eu falei dos portos? Quando você tem um porto, você tem
pessoas de diversas etnias, línguas, que estão ali presentes, né? Naquele ambiente. Até hoje é assim, ambiente de embarcação ou aeronaves, né? No aeroporto também é muito comum você encontrar pessoas ali falando em alemão, inglês, espanhol, né? Você vê pessoas ali. Cosmopolita tem essa ideia, né? Então, essas cidades, elas foram muito estratégicas para tornar o evangelho, né, conhecido em vários grupos étnicos e sociais. Sistema de estrada, já falei sobre isso, não vou me repetir aqui, tá? Então, o apóstolo Paulo viajou, né, por essa região, estabelecendo várias igrejas, né? Quando eu falei de João, é porque João ele teve uma importância, porque Paulo fica em Éfeso 3 anos, depois que Paulo sai, se eu não me engano, ele deixa Timóteo, Timóteo fica um tempo, mas não fica a vida toda, e depois João, o apóstolo João, ele vai assumir a igreja de Éfeso. E a partir da igreja de Éfeso, várias outras igrejas naquela região vai ser plantada, né? Vai ser plantada, inclusive com escritos que foram feitos, que alguns desses se perderam, né? Tem cartas que foram escritas e que foram direcionadas para essas igrejas, né? Como, por exemplo, a Laodiceia mesmo. Tem uma carta, se eu não me engano, no próprio Novo Testamento cita que foi escrita uma carta para os laodicenses, né? Só que essa carta se perdeu. Se perdeu porque Deus não permitiu mesmo que chegasse até nós, eu creio na soberania dele, mas que se chegasse também, eu acho que talvez não estaria na Bíblia, mas seria um material de consulta, né? Material de consulta para a gente saber aí mais, né? Gente, eu estou falando, hein? E vocês estão muito quietos, com exceção de alguns. João falou um pouquinho. Dúvidas até aqui? É porque é muito conteúdo, é muita coisa mesmo, tá? E para a gente ganhar tempo, aí a gente acaba tendo que avançar um pouquinho aqui, certo? Localização, eu vou pular aqui. Localização. Eu peguei esse. Aqui não é um mapa, né? Que é como se fosse esqueci o nome dessa representação gráfica. Não é croquis, não. Eu esqueci agora. É como se fosse um esquema, né? Então, assim, eu peguei esse aqui para a gente ter uma noção em termos de região, né? A gente tem aqui essa regiãozinha aqui, que é o que a gente vai chamar aqui de Ásia Menor. Por isso que eu falei, né? Região da Turquia atual, né? Atualmente, a gente tem a Turquia. Observe que aqui a primeira, né? A primeira carta vai ser escrita para Éfeso, e é também a primeira igreja a ser plantada. E aí existe uma sequência, que se você pegar os mapas antigos de estradas romanas, você vai ver que é exatamente o percurso da estrada. Ok? É exatamente o percurso da estrada. Então, as estradas romanas, elas foram construídas de forma estratégica, as cidades acabavam se desenvolvendo ou via marítima, né? Via marítima, ou, se fosse por via terrestre, considerava esse espaço aí das estradas. Isso aconteceu aqui no Brasil. Quantas cidades foram construídas em beira de estrada, né? Aqui na Bahia, por exemplo, você tem a BR-116, várias cidades que foram construídas, os trabalhadores que construíam essas rodovias, alguns deles já ficavam por ali, constituía moradia, começava uma pequena vila naquele lugar, né? Muitos desses lugares já era passagem de gado, né? Era passagem de gado, então o pessoal já constituía suas casas,
lugares de descanso. Então, isso é muito comum, tá? Aqui na Bahia também a gente tem a ferrovia. Muitas cidades aqui da Bahia foram constituídas a partir da ferrovia, né? Então, várias cidades da Bahia têm essa característica. Então, esses empreendimentos, esses equipamentos que o Estado cria, eles, por natureza, já trazem consigo a novas localidades, né? Novas localidades. Quer ver um exemplo? Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo que é bem marcante sobre isso, que é a construção de Brasília, né? Tem um pessoal aqui que é da região aí, né? Pessoal de Goiás, que está ali mais próximo, né? Mas a construção de Brasília trouxe uma série de cidades próximas ali, porque isso é provado historicamente, os trabalhadores, muitos, inclusive baianos, muitos baianos foram para a construção de Brasília, e muita gente ficou, construiu família, constituiu casa ali, então muitas cidades vizinhas foram sendo construídas a partir desses equipamentos novos que o Estado vai constituindo. Então, a geografia é isso, gente. A geografia é isso. É a gente olhar para o espaço que esses irmãos viveram e entender que não era tudo igreja, não era tudo culto. Você tem comércio que está ali no meio, você tem a própria religião das pessoas, a cultura, as tradições que as pessoas têm, certo? As leituras que elas faziam. Tudo isso faz parte, né, da geografia humana, aquilo que tem mais a ver com o movimento da sociedade no espaço, as praças que são construídas, as casas que são feitas, como é que as pessoas lidam com isso. Ler a Bíblia sem esse olhar é como se você ficasse com uma leitura limitada, né? Atrofiada. E eu acredito que não é o objetivo de nenhum líder, de nenhum pregador, de nenhum professor de escola dominical, ter uma leitura resumida, não, é uma leitura limitada. Vou usar essa expressão mesmo para não usar uma pior, né? A gente não pode se dar a esse trabalho terrível, mal feito, né? A gente precisa ler a Bíblia com esse olhar, com essa atenção, tá? A gente é obrigado a saber tudo, pastor? Não. Mas nós temos uma obrigação espiritual, que é a gente poder dar o melhor da gente quando a gente for meditar num texto, explicar um texto da Bíblia. A gente tem que ter esse entendimento, tá? Eu já preguei, acho que umas 2 vezes, série de mensagem em Apocalipse, das 7 cartas, né? Já preguei uma série de mensagem inteira no livro de Apocalipse todo. Claro que eu não fui esmiuçando, porque é muita coisa, mas eu levei 11 meses. 11 meses pregando em Apocalipse, dia de domingo na igreja, né? Dia de domingo, pregando capítulo, partes, né? Só aqui eu levei 7 domingos, né? Porque você não tem como pregar todas as cartas ao mesmo tempo, né? Mas existe uma riqueza cultural, geográfica, né? A questão do conhecimento político da região. Quando você vai lendo, estudando, meditando, aí quando você traz isso para a igreja, é enriquecedor, né? Enriquece, nutre a igreja, aumenta o repertório da igreja, a igreja fica mais ela fica mais experimentada na palavra, né? E aí, na medida que os crentes vão lendo, eles vão entendendo melhor, que eu acredito que é o objetivo nosso, né? O nosso objetivo é esse, é que as pessoas conheçam o máximo, né, da palavra. Me permita, por favor, com licença, Claro, minha irmã. para participar também um pouquinho. Assim, eu penso que
a maioria das cidades podem também se estabelecer em relação até a formação de novas igrejas, e não sei o quê, tem tudo a ver com a produção de alimento, porque quando escassez de alimento faz as pessoas se deslocarem, a busca por água, por alimento, o desenvolvimento agrário, isso também é muito importante. Perfeito, minha irmã, perfeito. A alusão que a senhora trouxe aqui agora, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Quando eu falei lá, acho que foi a primeira aula que eu falei um pouco sobre o Egito, né? A questão do crescente fértil, não tem como entender justamente isso que a senhora trouxe, né? Essa coisa da produção agrícola, produção de alimentos, onde é que tem água? As pessoas, elas se aglomeravam em lugares onde você tinha facilidade de comer e beber, né? Basicamente, essa é uma necessidade humana, né, fundamental e primária. Então, a senhora está coberta de razão, né? As cidades, elas são... Inclusive, essa coisa dos portos, os portos, lembre que eu estou falando de uma época que não é industrializado. Então, esses portos, eles serviam, sobretudo, para mantimentos, né? Mantimentos, a chegada de alimentos. Quem conhece um pouco aqui, por exemplo, da região amazônica, a bacia amazônica brasileira, vai saber disso. Como é gritante a necessidade dessas embarcações para a chegada de alimento em cidades que são bem remotas, né? Longe, distantes, que você não tem facilidade de chegar de carro, não tem aeroporto. Então, assim, essas embarcações são verdadeiros... Esse pessoal que trabalha com essas embarcações são verdadeiros heróis para essas comunidades, né? Quando eles chegam, é motivo de festa, de alegria, essas comunidades ribeirinhas mesmo, porque depende muito. Tanto que é interessante... Aconteceu aqui com a implantação da Feira de São Joaquim. Vinha muitos produtos do Recôncavo, eles utilizavam isso aí. Isso, meu irmão, maravilha. Exatamente. É interessante porque o próprio termo apóstolo, significa isso. O apóstolo era uma embarcação, né? Era uma embarcação antiga, e que essa embarcação, ela levava suprimentos, né? Então, quando Jesus ele chama os discípulos, que ele separa ali para serem líderes, quando ele chama esses discípulos de apóstolos, o termo que ele está pensando ali é justamente esse. É gente que está abastecida para levar esse alimento espiritual para lugares os mais longínquos possíveis, né? Então, é isso, a gente... Entender essas questões geográficas, que não é só o mapa, né? Que não tem a ver só com a questão do território, da disputa por território, não. A geografia, ela inclui tudo. Eu sou apaixonado por geografia justamente por isso, porque é uma coisa que envolve tudo, envolve o ser humano, envolve a economia. A gente tem que estudar um pouco de economia para entender essa questão geopolítica toda do mundo. A gente tem que estudar muito de história, porque o espaço ele vai sendo modificado ao longo do processo histórico, então a gente tem que estudar isso também. A gente tem que estudar essas rede de transporte, vários tipos de modais de transporte, para a gente entender como é que a sociedade faz uso do espaço, né, do território. Então, assim, eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar, porque é uma coisa que eu gosto muito e que me ajudou muito a entender a sociedade que a gente vive, né? Porque como é que nós vamos pastorear, pregar, anunciar o evangelho se a gente não entende o ambiente que a gente vive, a sociedade, como a sociedade se porta nesse espaço, nesse ambiente? Então, a geografia, ela me deu... Eu costumo dizer que a teologia é aquilo que ferve meu coração, né? Mas a geografia é aquilo que eu consigo aplicar
eu consigo aplicar melhor a teologia a partir do conhecimento geográfico, né? E é claro, isso aí é uma coisa que a gente vai aprimorando, né? Não é coisa assim da noite para o dia, tá bom? Aí aqui, a partir daqui na apostila, vai falar um pouco sobre a importância de cada cidade, né, da Ásia Menor. Éfeso como um centro urbano, comercial, cidade portuária, né, Esmirna como rota de comércio internacional. Aí a gente vê que era uma cidade próspera, facilitava, né, a posição dessa cidade facilitava o deslocamento. Próprio Pérgamo, né, vai ter a própria cidade de Pérgamo vai ter uma importância também. Não sei se alguém levantou a mão. Isso, Suan. Exatamente. O estudo do espaço como um todo facilita, né, a nossa compreensão mesmo daquilo que a gente está estudando. Pérgamo, né, como polo administrativo do Império Romano, abrigava templos dedicados ao culto imperial, isso era um problema também para os cristãos, né, mas foi um lugar estratégico. Tiatira, a questão do comércio, a produção têxtil, né, a própria linguagem, deixa eu lembrar aqui, a carta a Tiatira, o que é que Jesus fala especificamente, que está ligado a essa produção têxtil, né? Lembra que eu falei que a geografia também envolve a economia. Qual era o tipo de produção econômica da cidade de Tiatira, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Versículo... Cadê? Tem uma parte que fala aqui da questão de veste, de tecido. Deixa eu ver. Então não é Tiatira, não. Não é Tiatira, não. Eu confundi aqui. É uma outra igreja que fala especificamente de tecido ou alguma coisa de vestes, né? É Sardes. Sardes fala que andarão comigo vestiduras e andarão de branco. Depois eu vou ver melhor isso, tá? Eu acabei confundindo aqui com Tiatira. Sardes é a questão dos cruzamentos de estradas comerciais, né? A questão da facilidade. Era considerar como se fosse um entroncamento, né? Todas as cidades que é chamada de entroncamento, elas têm uma relevância muito, muito grande. E, normalmente, são cidades que crescem mais, né? Aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos, né? A gente tem Feira de Santana, que é um entroncamento importantíssimo aqui da Bahia. Vitória da Conquista também é um entroncamento relevante, importante. Se você for pegar as BRs, né, a 116, a 101, quase todas as cidades que estão vinculadas a essas estradas, essas rodovias, elas têm uma relevância muito importante. E não é diferente. Eu estou dando esses exemplos do nosso contexto para a gente entender que isso não é coisa nova. Então, no Império Romano, se você conseguir associar coisas do dia a dia aqui, você vai conseguir também fazer essa associação, tá? Própria Laodiceia também, né? Vai falar aqui da questão do comércio. Laodiceia, é isso? Então, deixa eu confirmar aqui. Cadê? Isso, Apocalipse 3. Tudo que está escrito aqui, gente, ó, colírio, Laodiceia era considerada a capital da oftalmologia do mundo antigo, né? Era para lá que as pessoas que tinham problema de visão iam para buscar tratamento, né? E claro que eu estou falando aqui de um tipo de medicina
ligado à época, tá? Não vamos querer trazer a medicina de hoje, querer comparar com aquele período. Mas onde é que as pessoas buscavam, né? Tratamento. Então, quando fala aqui de colírio para ungir os olhos, quando fala aqui de ouro, né? A questão do ouro, tudo está ligado a algum tipo de exploração econômica que havia naquelas cidades. Então, é isso. Ignorar isso é uma tremenda... isso, fala das vestes brancas. É um tremendo despreparo. Ignorar isso, não podemos, tá? Temos que ler os textos da Bíblia com cautela, cuidado, todas aquelas regras de hermenêutica que a gente já aprendeu, tá? E quem está assim ainda inseguro tem que dar uma estudada de novo, assistir às aulas, para ir reforçando esse aprendizado, tá? Beleza. É o que tínhamos para hoje. Aí, gente, como é que a gente vai ficar aqui? Me dê esses 2 minutinhos aí, só para eu explicar uma questão aqui. No sábado, agora, eu vou gravar a aula, tá? Eu sei que alguns aí, de repente, já estão em ritmo de recesso, talvez aí alguma coisa, viagem, talvez receber familiar, não sei. Aí vocês assistem quando puderem, certo? Aí, sábado, eu vou mandar a aula gravada no grupo, dia 21. Aí, dia 23, não tem aula, e 28 também não tem aula, tá? Aí a gente retoma o curso no dia 30. No dia 30, a gente retoma, e aí, nesse dia 30, deixa eu só confirmar aqui, eu acho que É dia 1º, pastor. eu falei errado, foi? 30. Hoje, 30, se eu não me engano, vai ser um domingo, não? Não. 30 é Não. O senhor está certo, é isso mesmo. 30 é segunda. Perdão. Tranquilo. É. Aí, deixa eu ver. Eu cheguei a falar alguma coisa de trabalho com vocês, de geografia? Não, estou Ainda curiosa. não. Pois é, gente, eu estava na dúvida, eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa? Mas assim, o que é que eu quero de vocês? Eu vou estruturar isso, vou colocar lá no grupo, tá? E aí, o que é que eu quero de vocês? Nesse período, vocês... eu estou tentando lembrar aqui, porque eu acho que eu coloquei um quadrozinho e teve gente que perguntou para mim, deixa eu ver se eu acho aqui. Dia 30, entrega dos trabalhos, né? Aí a gente encerraria geografia bíblica no dia 30. Só que nesse dia a intenção seria o quê? A gente faria um bate-papo mesmo, onde vocês iriam apresentar os textos de vocês. Só que eu estou com receio, assim, como vai ter esse recesso aí, eu não sei se vai ser uma coisa boa deixar uma atividade para vocês, de repente, fazer nesse período. O que é que vocês acham? Eu poderia dar mais tempo, aí quem terminasse e quisesse falar, falaria no dia 30, tá? E quem não pudesse fazer, sem problema. Aí vocês me entregariam com mais prazo, né? Poderia deixar para o dia 7 de julho, que é uma semana depois, talvez. Uma semana dá para vocês fazerem. Aí o que é que eu gostaria? Para quem tiver dificuldade, eu posso indicar uma lista de textos, mas vocês não precisam ficar resumidos a essa lista, tá? Eu vou colocar uma lista lá de textos que a parte geográfica ela é importante para entender o texto. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão explicar o texto, não precisa fazer detalhamento hermenêutico, não, aqueles detalhes todos da hermenêutica não precisa. É focar mais na parte geográfica, tá bom? É focar mais na parte geográfica. E explicar, tá? Aí aqui eu já sugiro logo para vocês. Ah, pastor,
Me dá uma dica aí. Eu já dei a dica aqui na aula. Essas cartas do Apocalipse, elas são perfeitas para esse tipo de trabalho. Você pode pegar uma carta daquela e analisar a parte geográfica da carta. Por que que fala de colírio? Por que que fala de que está o trono de Satanás? Qual é a questão política que está por trás disso? Né? Então, assim, vocês pegariam textos como esse. Ah, pastor, e se eu quiser falar de outra coisa, eu posso? Pode. Mas eu estou dando aqui só a sugestão, que dá para fazer uma análise do texto a partir da geografia que está sendo mencionada ali no texto. Aí, como é que você faz isso? Você pode começar explicando o que é a Ásia Menor, que região é essa, qual era a importância da Ásia Menor, e qual é o papel dessa cidade. Ah, eu escolhi Laodiceia, pronto. Quando fala lá que você não é nem morno, como é? Não, você não é frio e nem quente. Antes você fosse frio ou quente, né? Mas porque você é morno. Ali, você tem que entender a região e a questão dos aquedutos que o Império Romano construía e o que acontecia. Quando a água chegava na cidade de Laodiceia, tem duas cidades ali vizinhas, eu não vou lembrar aqui agora o nome, mas vinha dos aquedutos dessas duas cidades. De um lado jorrava água quente, do outro lado jorrava água fria. Quando a água chegava em Laodiceia, como é que a água estava? Morna. Então, Jesus usa uma coisa do ambiente para se referir à condição espiritual da igreja. Entendeu? Então, ele está falando de uma coisa que existia. Então, aqueduto, isso tem a ver com geografia? Claro que tem a ver. Os meios que você faz para a parte hidrográfica, né, para que a água chegue até as pessoas, o acesso da água, tudo isso é geografia. Tudo isso é geografia. Tá? Então, basicamente isso. Vocês vão escolher um texto e não vai gastar muito tempo com a gramática, com o contexto, não. Vocês vão focar na parte geográfica e explicar o que é que significa aquilo, por que foi dito, qual era a influência na cidade, o que é que tinha, o que é que não tinha. Pronto. Trabalhozinho simples. E aí, no dia 30, quem tiver com ele pronto, fala, e quem não tiver, me entrega depois, na semana seguinte. E se não tiver ninguém, eu dou aula. Eu dou aula, mas eu tenho certeza que vai ter gente, porque vocês são demais. Amém? Dúvidas? Pode ser um pequeno texto, professor? Como assim? Um pequeno texto ou discorrendo sobre essas coisas, sobre essas características, sobre essa importância? Pode ser em formato de pregação, se quiser, porque vocês já têm bagagem para isso, mas contanto que a pregação foque um pouquinho mais na parte geográfica, entendeu? Mais na parte geográfica. E pode ser também um texto bem resumido, explicando aquilo que você entendeu, tá? Você achou... Gil Sirene, achou difícil ou falou antes da explicação? Fala, Carlinhos. Eu estava analisando que o texto que eu fiz, o meu sermão mesmo, eu estava analisando que não via algo sobre a geografia, entendeu? Aquela parábola lá onde Jesus começa, né, que é Lucas 15. Eu estava analisando, mas eu não vi jeito de geografia ali, não. Tem, mas eu tenho que fazer análise do contexto remoto, aquela coisa toda, né? Então é mais bem detalhado, né? Não, aí o ideal, se você não achou, o ideal seria, então, buscar um outro texto, tá? Mas, gente, não se preocupe. Por isso que eu estava pensando aqui.
Eu vou colocar o roteiro e vou colocar um exemplo, tá? Um ou dois exemplos, para que vocês possam ver. Não é nada demais. Eu não quero, não é bicho sete cabeças, não. Você vai fazer uma explicação de como o texto ele pode ser entendido melhor a partir da parte geográfica, tá? Claro que tem texto que não tem muito elemento geográfico. Tem texto que não tem. Por exemplo, você tem determinados sermões que são pregados por Jesus ou pelos apóstolos que não tem assim muita coisa geográfica ali envolvida, tá? Mas quando o texto tem, e aí? A gente ignora? Não pode ignorar. A gente tem que correr atrás das informações, tá bom? E quem precisar de material, coisa do tipo, pastor, eu quero falar de tal texto, mas eu não tenho material. Manda para mim, que eu mando para vocês o que vocês precisarem assim de mais imediato naquele texto, tá bom? Mas assim, todo trabalho, gente, é difícil, é por isso que o nome é trabalho. Se não fosse trabalho, tinha outro nome, mas é trabalho, não é à toa, né? Chama de trabalho porque dá trabalho. Mas vocês vão ver que é prazeroso. E eu estou dando um tempo aí bem considerável, tá? Vocês terão um tempo assim bem interessante aí que vai dar para fazer, tá? E é o que eu estou falando. Aqueles que não puderem, porque já está com viagem, ou então vai receber parente, coisa do tipo, não tem problema. Você deixa para fazer quando a gente voltar dia 30, aí você vai ter até o dia 7, tá? Você vai ter até o dia 7 para... Eu já tinha feito. Aí, pronto. Fátima disse que já tem alguma coisa encaminhada aí. Então, ótimo, tá? Se quiser mandar para mim, para eu dar uma lida, ver se já está dentro daquilo que eu estou falando aqui, tranquilo. Aí eu também te dou dicas também, tá bom? O mais necessário, gente, é vocês assumirem um compromisso de escolher o texto. Porque, assim, não faz sentido, né? Ah, pastor, eu estou aqui com dificuldade. Aí eu pergunto, escolheu o texto? Já sabe qual é o texto? Ah, não, nem o texto eu escolhi ainda. Aí eu não tenho como ajudar. Então, escolhe o texto e fala, pastor, o que é que você acha desse texto? Dá para falar alguma coisa? Aí eu vou te ajudar. Pode ter certeza. Todo mundo que me procura, eu ajudo, eu mando dicas, né? É porque esses pecadores não dá testemunho da vitória, né? Mas todo mundo que está aqui, que me procurou, pedindo ajuda, eu, na mesma hora ou no mesmo dia, eu mandei mensagem, eu tentei. Às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, mas eu ajudo, tá? Eu ajudo, eu tiro dúvida, que essa é a minha função, não só como professor do curso, mas, sobretudo, como discípulo de Jesus, né? Eu tenho um compromisso maior, porque eu sei que o que eu estou fazendo aqui glorifica a Deus, e eu sei que eu tô investindo na formação de obreiros que vão servir cada vez melhor, né? Vocês já servem ao Senhor, mas eu tenho certeza que vão servir cada vez melhor, porque quanto mais a gente se apropria de conhecimento, mais a gente pode servir melhor ao Senhor. Amém? Então, não criemos pânico. Quem é que diz isso? Eu sempre confundo, é o Chaves ou é o Kiko? Não criemos pânico, tá? Vai dar tudo certo. No fim, dá tudo certo. E se não deu ainda, é porque não chegou o fim. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço, te louvo pela vida dos teus servos, por esse curso, pelo empenho, pela dedicação de cada aluno. Nos ajude, nos dê graça, nos dê a vitória do Senhor, Pai. Nos dê a tua bênção e fortaleça a nossa vida. Abençoa teus filhos, aqueles que estão com algum problema de enfermidade, algum problema familiar, algo que está, Senhor, machucando, perturbando, trazendo algum tipo de transtorno, que o Senhor possa dar agora, Senhor, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, em nome de Jesus, que possamos prosseguir firme, nós que já estamos praticamente na metade desse curso, que o Senhor seja glorificado, que nós possamos ir
até o fim, porque certamente nós veremos a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Deus abençoe. Bom recesso aí para vocês, e eu vou ficar à disposição, tá? Qualquer coisa,